Bom, meu nome é Roberto Cerati Manfro, eu sou nascido em Passo Fundo em 28 de junho de 1958. Minha mãe se chamava Ana Terezinha, ela era passofundense e casada com meu pai, Ângelo, que era de Caxias do Sul, mas na hora de ter o primeiro filho ela optou por tê-lo em Passo Fundo, perto da sua família de origem. Então eu acabei nascendo lá no Hospital de Caridade e vivi em Passo Fundo os primeiros 2 meses da minha vida, não foi mais do que isso. Ao longo da minha infância, muitas vezes eu voltei a Passo Fundo para visitar os avós e nós sempre passávamos junto com os irmãos em torno de 1 mês das nossas férias de verão lá, e temos lindas memórias desse período junto com os avós. Eu estudei em Caxias do Sul, comecei o colégio aos 5 anos de idade no Grupo Escolar Presidente Vargas, que distava 2 quadras da minha casa, então já aos 5 anos de idade eu ia a pé para o colégio sozinho. Depois para o ginasial eu fui para o Colégio Estadual Cristóvão de Mendonça, que era um grande colégio também público da cidade. Lá cursei o ginasial e o que então se chamava, após o ginásio, o científico, até o 3º ano do científico, ano em que fiz também lá em Caxias do Sul um cursinho pré-vestibular para me preparar, né, para o vestibular para a Faculdade de Medicina. Quando pequeno eu tive vários desejos profissionais. O primeiro deles que eu me lembro, eu queria ser lavador de carros em posto de gasolina, porque eu adorava ver aquele jato da mangueira limpando o carro, e aquilo me deixava muito entusiasmado com a possibilidade de passar o dia brincando na água e lavando carros. Numa outra etapa eu decidi que eu ia ser astronauta. Foi na época mais ou menos dos primeiros voos, né, tripulados para a Lua, e isso na época me criou uma curiosidade fantástica. Mais tarde, né, perto do final do ginásio, início do científico, começou a minha vontade, né, talvez pela convivência com 2 tios que eram médicos e vendo a forma com que eles trabalhavam, tratavam das pessoas e vendo a importância disso, isso fez surgir em mim a vontade de ser médico, que foi muito apoiada, né, pela minha família, já que esses tios médicos eram tios, digamos assim, emprestados, né, casados com tias que eram da família. E dessa forma eu fui, na minha família de origem, assim, a primeira pessoa a cursar a Faculdade de Medicina. A decisão por fazer a medicina estava tomada, e a decisão seguinte era onde é que eu iria cursar. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios, e dentro do mundo limitado que eu tinha naquela época, diante da minha escolha profissional, o maior desafio possivelmente era fazer a Faculdade de Medicina em Porto Alegre. Então eu optei por prestar o concurso aqui para a Faculdade de Medicina da URGS, né? E na época havia um sistema que se chamava concurso vestibular unificado. Então eu podia fazer a prova para a Faculdade de Medicina daqui, concorrendo também para a Faculdade de Medicina de Caxias do Sul, né? Mas num único exame que era prestado lá em Caxias. O vestibular tinha diferentes locais onde ele era executado. Além da Faculdade da URGS então, e da UCS, né, da Universidade de Caxias do Sul, nesse concurso unificado, eu fiz a prova também para a Faculdade de Medicina da PUC, naquele ano de 1975. Acabei aprovado na Faculdade de Medicina da URGS e na Faculdade de Medicina da UCS e optei, né, com o apoio do meu pai, por vir fazer a faculdade aqui em Porto Alegre. A Faculdade de Medicina começou em março de 1976, e aí eu me lembro que eu fiz a minha mudança, né, eu tinha um primo que morava aqui já, e ele morava junto com 2 outros colegas num apartamento que era uma república, e surgiu a vaga para mim, né, nessa república, e eu vim com meu pai com uma caminhonete que ele tinha na época, botamos alguns itens de mudança ali para mobiliar o meu quarto.
e começar a faculdade no dia seguinte. Viemos num domingo à tarde e o meu curso começava na segunda-feira de manhã. Honestamente eu não sabia nem, embora fosse muito perto de onde eu tinha que ir, eu não sabia nem o caminho para ir para a faculdade de medicina. Então no domingo, depois de instalado, eu fui fazer a pé o caminho que eu começaria a trilhar ali pelos próximos anos para ir para a faculdade. A faculdade foi um período muito estimulante, assim, um período de muito crescimento, né? Não tendo origem numa família que houvesse pessoas que eram médicos. Para mim, eu fui descobrindo as coisas na medida em que ia trilhando o caminho, né? Eu não tive a chance assim de ter orientações por parte de pessoas mais velhas que pudessem me ajudar, mas como era o caso para a maioria dos colegas também. A faculdade na época ela era diferente do que ela é hoje, ela dependia, não tinha tanto suporte para os alunos como você tem hoje em dia aqui na faculdade, então dependia muito do esforço que se colocava naquilo, né, para aprender, né. As coisas também eram bem mais difíceis. Hoje em dia a gente precisa de um artigo científico, tu entra na internet, 2 minutos depois tu está com ele. Na época se tinha que fazer uma pesquisa bibliográfica, preencher uns papéis encomendando o artigo, levar na biblioteca, a biblioteca encomendava, vinha de navio de uma determinada parte, às vezes demorava de 2 a 3 meses para a gente ter aquilo que tinha encomendado para estudar, né, e aprender um pouco mais. Mas o curso básico foi um momento assim de descobrimento, né, de me adaptar à vida aqui em Porto Alegre, sozinho, iniciando aos 17 anos, mas o meu grande entusiasmo pela Faculdade de Medicina começou mesmo com o começo do curso clínico, né, que aí então já não era mais lá no Instituto de Biociências. Nós viemos aqui para o hospital, a turma, né, para o Hospital de Clínicas, e alguma parte do nosso curso clínico era na Santa Casa também. E aí a parte de conhecer os pacientes, interagir com os pacientes e dos ótimos modelos médicos, né, de pessoas, de professores que nós tivemos, fez com que essa fosse uma parte muito bacana da minha vida, da qual eu tenho lindas lembranças. Fiz a residência aqui no Hospital de Clínicas, inicialmente em Medicina Interna e depois em Nefrologia, né? Durante a residência e já no final da faculdade também, eu descobri que eu gostaria, né, naquela época, de vir a seguir a carreira docente, né? Então, já no último ano da residência, eu comecei a fazer algumas disciplinas do mestrado em Nefrologia aqui na URGS. Terminada a residência, eu entrei oficialmente no programa de mestrado, fiz a minha tese, que foi orientada por um também acadêmico, saudoso professor César Costa, né, que nos deixou no ano passado. E terminado o mestrado, eu busquei um desafio um pouco maior, né, e fui passar 2 anos no exterior, nos Estados Unidos, trabalhando na área que eu tinha identificado dentro da nefrologia, que era a que mais me motivava, que mais me botava, né, desafios, e trabalhar então na área de transplante renal. Durante a residência se fazia transplantes aqui no Hospital de Clínicas, mas era um número muito pequeno de transplantes. Naquela época em que eu era residente, os grandes programas de transplante no Brasil ainda estavam numa fase mais embrionária. E eu considerei que se eu quisesse um treinamento bem intensivo mesmo, eu deveria buscar isso fora. Certo. Então foi o que eu acabei fazendo nesses 2 anos lá. E, ao retornar para cá, eu fiz concurso para médico assistente, médico contratado, que é como se chama aqui no Hospital de Clínicas, né? E também fui elaborando, né, como é que rumo eu pretendo dar para a minha carreira acadêmica a partir de agora, e isso passava necessariamente por fazer um doutorado, né, no qual eu ingressei em 1992 na Escola Paulista de Medicina
e terminei em 1994, ano em que eu fui fazer, nesse caminho eu me casei com minha esposa, Gisele Guzmanfruit, né? E ao terminar o doutorado em 1994, durante o último ano nós pleiteamos uma bolsa do CNPq para ir fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos agora. Então era uma segunda oportunidade, né? Agora numa condição diferente, né? Eu fui para o Hospital Beth Israel em Boston, na Universidade Harvard. Ficamos mais 2 anos lá e o nosso primeiro filho nasceu durante esse período lá em Boston. Ao terminar o pós-doutorado, retornamos para Porto Alegre, eu reassumi o meu emprego. Então, em 1996, voltamos para cá e reassumi as minhas funções de médico na nefrologia e no transplante renal aqui no hospital. E no ano seguinte houve um concurso para a Faculdade de Medicina, então o concurso para docente era o meu momento, né, de concretizar essa etapa da minha vida, que é o que eu tinha direcionado já muitos anos antes, que é o que eu gostaria de fazer, de seguir a carreira docente. Então, esse concurso me propiciava a oportunidade para, de fato, entrar no grupo docente dos professores da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Certo. A partir da minha entrada como docente na universidade, isso me deu a oportunidade, né, de participar ativamente e ajudar no desenvolvimento do programa de transplantes do hospital, não só na sua parte assistencial, como também na sua parte acadêmica. Então, na década de 1990 e nos anos 2000, nós tivemos laboratórios de pesquisa clínica, laboratórios de pesquisa experimental, né, contribuímos com o programa de pós-graduação em nefrologia e programa de pós-graduação em clínica médica para a formação de novos pesquisadores e docentes aqui dentro da universidade, que se espalharam por diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul e outros estados no Brasil também. O desafio assistencial foi de criar um programa de transplante renal que tivesse um cunho acadêmico, a pesquisa e a formação de pessoas inserida como uma parte importante da sua atividade, sem abrir mão de uma assistência médica muito qualificada e de excelência. E essa tem sido, ao longo dos últimos 30 anos aproximadamente, a minha grande motivação. Fazer, né, participar, já há vários anos eu coordeno o serviço de transplantes, fazer com que ele tenha um desempenho assistencial primoroso e que propicie também a pesquisa e a formação de recursos humanos. Nessa função acadêmica aqui na faculdade e no Hospital de Clínicas propiciou, né, que dentro do contexto da pesquisa que nós desenvolvemos e continuamos desenvolvendo, se produzissem materiais, né, didáticos e os materiais que são o fruto da pesquisa que se desenvolveu ao longo dessas décadas. Então, os livros sempre foram livros dirigidos para um nível de pessoas em formação. Então nós pensamos, quando editávamos os livros de nefrologia ou de transplantes, não no especialista já pronto, né? Mas na pessoa que está fazendo a sua formação, do aluno da faculdade de medicina, o residente de nefrologia, a pessoa que está iniciando a sua carreira na transplantação ou que está fazendo um programa de pós-graduação com o foco no transplante renal e na nefrologia. Então esse foi o objetivo dos livros, né? Ao longo desse período nós editamos alguns livros de nefrologia e um manual de transplantes, e os artigos científicos, esses sim são o fruto, né, da pesquisa propriamente dita, que é uma parte da minha atividade pela qual eu tenho grande apreço e entusiasmo, né, e continuo tendo, espero continuar tendo por muito tempo aí. A minha relação com a academia foi muito interessante. Evidentemente eu já tinha ouvido falar da Academia de Medicina, né, e tinha ela em altíssima
altíssimo conceito, né? Eu sempre tinha para mim que as pessoas que estavam lá eram realmente as pessoas que tiveram uma carreira médica de destaque, né? Que são formadores de opinião, pessoas que impulsionam a sociedade, as questões médicas dentro da sociedade. Eu acho que essa é uma atividade da academia e que a academia desempenha rigorosamente e de forma exemplar. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma reunião, não tinha esse conhecimento. Então lá em 2014, o professor Luiz Fernando Jobim, é um professor aqui da nossa universidade, um dia ele me chamou na sala dele, eu fui lá para conversarmos, nós conversávamos bastante, né? E ele me falou se eu pensaria um dia em participar da Academia de Medicina. E eu pedi para o professor Jobim, me explica mais ou menos como é que funciona, né? E ele me explicou, né? Ele era uma pessoa bastante envolvida nas atividades da academia. E eu achei extremamente, né, excitante, assim, desafiador participar da academia. E aí ele me explicou que havia um processo seletivo, né, que a gente deveria se apresentar para os membros atuais daquele momento da academia e seria submetido a uma votação. Eu não tinha muita esperança de vir a ser eleito, mas, né, por sorte, com as orientações do professor Jobim também, naquele ano de 2014, eu fui, não sei se foi 14 ou 15, acho que foi 14, eu fui eleito para a academia e desde então passei a participar. Ainda não exerci nenhum cargo dentro da academia, né, porque eu ainda tenho uma função médica assistencial bastante intensa, né, mas está dentro do meu projeto de vida dentro da academia, vir a contribuir, né, com funções, mas não só participar delas, mas ajudar com que a academia exerça as suas funções aí dentro da sociedade.